E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo essa transmissão ao vivo rápida, apenas para tocar num assunto que eu acho bastante importante. É sobre o passado, o presente e o futuro. Grande parte de nós vivemos uma vida focada naquilo que aconteceu, naquilo que se passou, naquilo que foram situações pontuais da nossa história de vida. Muitos de nós não têm outro assunto a não ser aquilo que aconteceu no passado. Vive remoendo os sentimentos negativos do passado. Vive pensando que todo mundo é hoje aquilo que sempre foi no passado. Tem pessoas que não acreditam em mudanças. Não acreditam que é possível um ser humano dar uma reviravolta em sua vida. E acabam tratando as pessoas como se elas tivessem os mesmos 15 anos que outrora tiveram. Há pessoas que vivem como se tivessem ainda 15, 16 anos. Há pessoas que não cresceram. São pessoas focadas no passado. E tudo o que aconteceu influencia ainda com poderes imensos de influência sobre a vida dessas pessoas. Há outros, por outro lado, que gostam de focar no futuro, naquilo que vai acontecer. E passam a maior parte do tempo planejando, pensando, idealizando, onde quero chegar, como estarei daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e ficam o tempo todo projetando para o futuro. Parece que essa pessoa nem tem tradição, não tem história, não tem passado e não tem presente. Só pensa no futuro, no que eu vou ter, no sucesso, na fama, na riqueza. E vivem assim focados o tempo todo nisso. E muitas vezes deixam passar no presente situações importantes, necessárias, que demandam uma certa atenção, mas elas não estão preocupadas com o que está acontecendo hoje, elas estão focadas no futuro, no planejamento, na idealização. Há muitas pessoas que estão vivendo esses extremos, ou com foco preso no passado, ou pensando demais no futuro. É óbvio que essas duas dimensões são necessárias em alguma medida. Eu preciso revisitar o meu passado, porque, afinal de contas, eu sou um ser histórico. Eu tenho história, eu tenho experiências, e eu preciso, de vez em quando, pensar em algumas coisas, justamente para eu interpretar e entender o meu momento hoje. E também, óbvio que é válido você pensar no futuro, fazer planos a médio e longo prazo. Por isso que a gente cuida da nossa aposentadoria, por isso que a gente toma algumas decisões que têm exatamente esse tempo de duração, esse tempo de realização, a médio e longo prazo. No entanto, como é difícil a gente focar naquilo que está acontecendo agora, no presente. E se a gente for pensar mesmo, a única coisa que nós temos em nossas mãos nesse exato momento para lidar, para gerir, para fazer gestão, para influenciar, para mudar, é justamente o nosso presente. É por isso que Jesus ensinou: basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o que vai ser do amanhã, com que vocês vão se vestir, beber, etc, etc. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é: cada dia tem a sua demanda, cada dia tem a sua responsabilidade, nenhum dia é igual ao outro. Apesar de todos os dias nós temos 24 horas e nós vivermos consideravelmente uma certa rotina, mas cada dia é uma nova oportunidade para se renovar, para se ressignificar, para se posicionar de forma diferente na vida. É por isso que as Escrituras ensinam que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã.
Ou seja, é uma nova misericórdia para o dia que se chama hoje. E é por isso que Jesus ensinou também a pedir pelo pão de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que não é para a gente pedir pelo pão de amanhã, é para a gente pedir pelo pão de hoje, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Se nós aprendermos esse significado do que é viver o presente, o agora, com atenção, com foco devido, muitas coisas vão ser diferentes na nossa vida. Primeiro, porque a gente não vai deixar oportunidades passarem desapercebidas. Se eu entendo que o que eu tenho nas mãos é o agora, é o hoje, então eu não vou deixar de abraçar quem eu tenho oportunidade de abraçar. Eu não vou deixar para demonstrar sentimentos amanhã quando eu tenho oportunidade exatamente nesse momento. Eu não vou ficar protelando decisões que esse é o momento, essa é a hora de tomar. Quando a gente tem essa consciência de que basta a cada dia o seu próprio mal, a gente não vai vivendo essa eterna postergação dos sonhos. Um dia eu faço. Quando eu não tiver mais filhos aqui dentro de casa, eu realizo. Quando eu tiver a idade fulano de tal, então eu vou viajar. Quando eu conseguir aquele patamar, eu vou ajudar mais as pessoas. E a gente fica sempre naquela idealização. Olha, quando eu for rico, eu vou estender as mãos para o meu próximo. Quando eu tiver condições, eu ajudarei a minha família, a minha mãe, o meu pai. Sabe quando isso vai acontecer? Provavelmente nunca. Porque quem é fiel no pouco, de fato será fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, não o será no muito. Se você não ajuda os seus pais tendo o que você tem hoje, não se engane, você não vai ajudá-los quando você tiver muito dinheiro. Se você não ajuda, não abençoa com aquilo que você considera pouco hoje, possivelmente você pode ter um mar de dinheiro à sua disposição. Você não vai ajudar quando você tiver muito dinheiro. Por isso, não se esqueça dessa verdade. O que você tem que fazer, faça com o pouco que você tem, com a oportunidade que você tem. Foi isso que Jesus ensinou, inclusive, na multiplicação dos pães. Ele não perguntou para os discípulos o que é que vocês não têm. Não foi isso. Jesus perguntou o que vocês têm nas mãos. Para os discípulos isso não era nada perante a multidão que estava sentado. Mas ele quis saber o que vocês têm nas mãos. Vocês têm alguns pães, alguns peixinhos. Pois eu dou graças ao Pai por esses poucos pães e peixinhos. E o milagre da multiplicação e do repartir para aquela multidão aconteceu a partir do momento em que Jesus pegou os poucos pães e peixes que tinha e deu graças. E é exatamente isso que eu te convido a fazer nesse dia. Se você tem alguém a quem você sempre quis presentear e está esperando a oportunidade ideal, presenteie com o que você tem hoje, com seus poucos pães e os seus poucos peixinhos. Se você pensa em fazer algum bem a alguém, talvez um dia, etc, etc, faça o bem com aquilo que você tem hoje. O que é que você tem nas mãos para fazer hoje? Quais são as oportunidades que você tem? Talvez você tenha alguém que você queira pedir perdão e você diz, olha, um dia, quem sabe, eu vou me arrepender e pedir perdão para fulano de tal. Poxa, a internet está aí, contato tem como a gente ter, ainda que a pessoa esteja a 2.000 quilômetros de distância. O que está te impedindo? Se você não for fiel no pouco, na oportunidade que você tem hoje, você não vai ser fiel no muito nunca. Aprenda esse conceito, esse princípio, essa realidade que o Evangelho oferece a nós como reflexão. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não vou viver o hoje inconsequentemente, é óbvio. Como eu disse, eu faço sim, às vezes planejamento para o futuro,
Eu também revisito o meu passado de vez em quando, mas fazer um planejamento para o futuro e revisitar o passado não significa que eu tenha que morar no passado, nem muito menos ocupar a minha mente, preocupar a minha mente com o futuro. A realidade do Evangelho em mim me pacifica em relação ao futuro, mesmo sabendo que eu vou morrer, mesmo sabendo que amanhã eu posso passar fome, mesmo sabendo que amanhã eu posso ser atingido por uma enfermidade fatal, mesmo que amanhã eu seja atingido por um problema sério na minha família, eu sei que o meu futuro está guardado. E ainda que eu passe pelas piores tragédias, eu estou pacificado, porque eu sei em quem, nas mãos de quem a minha vida está firmada. É totalmente diferente isso. Eu posso até fazer planos para o futuro, mas isso não me tira do eixo. Isso não me faz negligenciar o momento, o presente, a oportunidade que eu tenho hoje. E eu revisito sempre o meu passado, mas eu não moro no meu passado. Eu olho para trás, eu vejo o caminho que eu já percorri, as experiências, as dores, as alegrias, os machucados. De vez em quando, eu passo a mão na cicatriz, sim. Porque isso é memória, isso é experiência, isso trouxe alguns aprendizados. E às vezes até hoje eu estou aprendendo com aquilo que aconteceu. Mas eu não moro nesse lugar. As coisas que aconteceram não têm o poder de me desestabilizar. Não evocam raiva mais em mim. Não me tiram do sério. Não me fazem chorar outra vez. As coisas do passado estão... O que eu fiz de errado estão perdoados por Deus. Estão diante daqueles que foram implicados. Se perdoaram ou não é uma questão deles, já não faz mais parte da minha preocupação. Mas a minha vida está diante de Deus e diante das pessoas, com transparência, com sinceridade. A quem eu devo temer? A que passado eu devo temer? Já fiz muitas bobagens no passado e provavelmente farei muitas outras. Mas eu não moro no passado e eu não moro no futuro. Eu vivo a realidade da vida na oportunidade que se chama hoje, na oportunidade que se chama agora. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa transmissão ao vivo. Para dizer nesse exato momento que eu quero muito que você aprenda do Evangelho a colocar a sua confiança no Senhor, pedindo perdão pelas coisas que passaram, perdoando aqueles que no passado te atingiram e se pacificando em relação ao futuro, porque não há o que temer. O que é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, nudez, espada, doenças? Eu posso afirmar para você categoricamente, absolutamente nada, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Absolutamente nada é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele é mais forte do que a morte. Por isso que ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Querido, o que temer? Temer o futuro? Temer a morte? A morte perdeu o seu aguilhão já faz tempo na cruz do Calvário. A morte foi vencida. Ainda que nós sejamos jogados aos leões, a morte não é capaz de nos deter, porque aquele que habita em nós nos prometeu, e eu os ressuscitarei naquele dia. Por isso, viva o presente com responsabilidade. Viva o presente com decência, com o peito aberto, sem medo do que vai te acontecer, sem medo de encarar a vida de frente. Tenha coragem, tenha fé, tenha bom ânimo, que Deus é esse que habita em você, que não transformou o seu olhar em relação ao passado ainda,
Que Deus é esse que habita em você, que você vive dizendo para cima e para baixo que crê nele, que ainda não mudou a sua visão em relação ao futuro e você continua a mesma pessoa insegura de sempre, a mesma pessoa com medo da vida, a mesma pessoa com medo de experimentar a vida como ela é. Que Deus é esse? Que, segundo as Escrituras, oferece a gente uma paz que excede todo o entendimento, mas, no entanto, nós vivemos de um lado para o outro, jogados para cima e para baixo por todo tipo de angústia, de desilusões, de tristezas, de depressões, e a gente fica para cima e para baixo lamentando a vida, lamentando tudo que acontece, reclamando de tudo, nunca está pacificado, nunca está de fato seguro dentro de si. Se a gente levar a sério as palavras dos apóstolos que disseram: se vocês têm o que vestir e o que comer, estejais com isso satisfeitos. Se a gente levar a sério esse tipo de evangelho que trouxe esse tipo de vida para esses homens, tudo será diferente em nossas vidas. A minha oração, ó Pai, é para que essas pessoas que estão me ouvindo, seja ao vivo ou seja posteriormente na gravação, que elas sejam tomadas pela Tua paz, que elas consigam recepcionar em seus corações esse entendimento e essa sabedoria que lida com cada coisa de acordo com o que cada coisa é, seja passado, seja presente, seja futuro, para a Tua glória. E que, se há alguém angustiado de espírito, que a Tua graça os visite, trazendo a convicção de que o Senhor não os deixou órfãos, mas enviou o Teu Espírito, que é Espírito Consolador, e que nos guiará a toda a verdade, e que nos fará lembrar das coisas que o Senhor ensinou, para que possamos enfrentar esses dias que são dias maus. Em nome de Jesus, eu oro por esses meus irmãos e também pela minha própria vida. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.